A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, a lição de adultos, terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Hoje nós vamos estudar a lição número 6 de agosto de 2023, a desconstrução da masculinidade bíblica. Antes de prosseguirmos, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo o seu comentário, falando sobre a aula, dando uma paz do Senhor, fazendo uma oração, enfim, qualquer coisa que você quiser, coloque aqui no comentário. Vamos lá? Lição de adultos, então, lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áudio: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leiamos Ruth 4, do 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta mulher. Então aqui nós temos o texto bíblico. Os objetivos desta lição é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E por último, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Então a palavra-chave dessa lição número 6 é masculinidade. Vejamos o que diz o comentarista. O conceito progressista, que nós estamos estudando, de ruptura dos padrões bíblicos, atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Então, esses princípios que nortearam o homem e a mulher ao longo dos séculos são colocados de lado. Nesse contexto, então, a masculinidade é relativizada.
e o modelo bíblico de homem desconstruído. Então, o objetivo é a desconstrução de tudo que a Bíblia diz que é a verdade. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, são esses três assuntos que nós vamos ver. Primeiro, a masculinidade bíblica, a criação do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar. É o que diz Gênesis 1:1 e diz também Atos 4. Deus é o Criador de tudo. A Escritura registra que Ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa foi a definição de Deus para a raça humana: homem e mulher, macho e fêmea. Essa diferenciação, visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então, 1 Coríntios 11:11, isso fica bem delineado. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 11 e 12, que Paulo foi orientado por Deus. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Estou lendo na linguagem de hoje. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então, o homem e a mulher, eles são complementares. Eles não são independentes. Desse modo, então, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24 e 25. O fez, entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Logo, o ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. Ou seja, o ser humano é o ser mais importante que Deus criou dentre todos os demais seres. Número 2, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Então, a estrutura biológica do homem, a sua configuração, já é diferente da configuração da mulher. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Primeiro, cultivar. E segundo, guardar, proteger. Essas foram tarefas dadas ao homem, confiadas ao homem. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Por trás dessas duas palavras, cultivar e guardar, existe um princípio. E esse princípio precisa ser guardado por todos. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo confirma que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, cuidar da esposa, cuidar da família. Ressalta-se que a masculinidade bíblica, ou de acordo com a palavra de Deus, enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Ou seja, a Bíblia nunca incentivou o machismo.
ela sempre incentivou o homem a cuidar e proteger a mulher. Nesse aspecto, então, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Então, esses absurdos que acontecem do machismo, com todas as suas vertentes, não tem amparo bíblico. O machismo não é bíblico, pelo contrário, as ordenanças bíblicas é para que o homem honre, cuide, ame a mulher. Tá? Então, características da masculinidade segundo a Bíblia. Número 3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. É um princípio também. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista, progressista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Tá? Ao contrário dessa falácia, isso daí é um argumento equivocado, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5:29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina também requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, Efésios 5:25. Então, nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito pela mulher e pela classe feminina. Tá? É isso que a Bíblia manda, a Bíblia determina. Ah, mas isso não é feito, não é o que a gente... Não, aí é outro departamento. Mas o princípio bíblico é o que nós seguimos. O homem deve demonstrar sabedoria, deve ser forte, deve ser corajoso e deve amar e respeitar todas as mulheres, principalmente a dele. Tá? Agora vamos ver o que essa ideologia progressista fala. A erosão da masculinidade. Primeiro, apologia à homossexualidade. Então, aqui por trás dessa erosão do modelo tradicional de homem, tem uma ideologia homossexualizante, digamos assim, tá? Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero traz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. O objetivo é legitimar a homossexualidade. Esse conceito, ignora as características físicas e biológicas. Não vê diferença entre homem e mulher. Isso não é evidente para eles. Tá? Eles alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Agora, onde eles enxergam isso é difícil. Como uma pessoa nasce neutra? Não é homem nem mulher. Não tem sentido. Essa concepção, então, invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, conforme está em Gênesis 1:27. Essa visão ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Então, pode ser homem ou mulher, a identidade de gênero não tem nada a ver com isso, é o que eles alegam. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Então, independente do órgão genital que a pessoa nasça, isso não define a sexualidade dela.
na visão progressista. Como consequência, então, a sexualidade antinatural é incentivada. O que é a sexualidade antinatural? Aquilo que ao longo da história da humanidade vem sendo praticado e aquilo que a Bíblia diz que é o correto, tá? Que é o natural, um homem e uma mulher. Não, essa sexualidade antinatural eles vão defender até morrer. Disso decorre então uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Então o comportamento masculino está em crise por conta dessa confusão criada por essa ideologia de gênero. Responsabilidade negligenciada, agora vai apertar um pouquinho. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Então, o que a Bíblia diz já não é mais verdade absoluta para todos. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, homens inseguros, homens que não sabem o que fazer, homens perdidos, homens com uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21, 25. É uma classe que não quer saber de trabalho, não quer. E quando se fala de trabalho, está se falando de responsabilidade. Tá? Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Tá? Então, muitos homens, por causa desse comportamento, causando os desajustes familiares e levando à desestruturação familiar, ao divórcio, porque os papéis estão invertidos, os papéis não são cumpridos. Tá? Crises de liderança. Vejamos, a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia, que é o que muito nós temos visto. Né? Falta liderança comprometida, falta líderes. Tá? E aí a sociedade vira uma anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, do 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança. Era a crise de liderança que estava imperando ali e que procurava alguém para reverter essa situação. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Vejamos primeiro Reis 2 e 2. Olha que palavra interessante. Já estamos caminhando para o final, mas vamos dar uma olhada em 1 Reis 2 e 2. 1 Reis capítulo 2 e o versículo de número 2. Nós temos aqui Davi, os últimos conselhos de Davi para Salomão. Ele diz, na linguagem de hoje: está chegando o dia
da minha morte. Davi falando. Portanto, seja corajoso e seja homem. Seja corajoso e seja homem. O que é ser um homem? Você ser líder. Você cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Você exercer liderança, você cuidar da sociedade, você manter a paz, seja homem. É isso que ele está falando. Havia uma crise de liderança em Jerusalém. Davi foi esse homem, no tempo dele, ele protegeu, com a ajuda de Deus, obviamente, Israel. Ele lutou por Israel. Ele era homem. E os valentes de Davi a mesma coisa. Então agora vamos ver o símbolo bíblico de masculinidade, Boaz. Modelo primeiro de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, está lá em Ruth 2:1. A Noemi perdera o marido, perdera os filhos e ficaram apenas, só sobrou para Noemi a moabita Ruth, sua nora, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, na fazenda de Boaz ou na terra dele. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sua sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele reconheceu o bom caráter daquela moabita. Ele se dirigiu a ela com ternura, está lá em Ruth 2:8, a protegeu para não ser molestada, Ruth 2:9, a alimentou, Ruth 2:14, e ordenou que fosse favorecida na colheita, Ruth 2:15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Isso aí era o que determinava a lei. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Porque a lei era a lei, tinha que ser cumprida. Então, um familiar, um parente próximo é que tinha que resgatar, tinha que remir a família, no caso aqui de Noemi. Número 2, então veja que Boaz, ele era um modelo de generosidade. Agora, um modelo de responsabilidade. Isso são características de masculinidade, de homem. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, de novo a palavra responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos, que é o texto que nós lemos no começo. Na audiência, lá do julgamento, explicou que as terras que estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia, autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita, aquele que tinha a preferência, digamos assim. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Então aqui nós temos o símbolo bíblico de masculinidade na pessoa de Boaz. Modelo de generosidade, modelo de responsabilidade, modelo de
marido, de pai e de líder exemplar. Olha que coisa maravilhosa. Então Boaz representa biblicamente o modelo de masculinidade. Concluindo, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Ou a pessoa nasce, é gerada e nasce homem ou mulher. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, determinado por Deus. Nesse sentido, então, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem, que só o homem tem. Mulher não tem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. Isso aí é a desmasculinização e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, então, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Esse é o objetivo. Isso é o que fala a Bíblia. A sociedade, a família e a igreja, elas esperam esse tipo de homem, igual a Boaz. A homem que cumpra e exerça o papel que Deus os vocacionou para desempenhar. Assim nós estudamos a lição número 6, de 6 de agosto de 2023, a desconstrução da masculinidade bíblica. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixe aqui embaixo o seu gostei, isso nos ajuda e muito. Deixe também o seu comentário, para nós sabermos que você está participando e acompanhando. Se você perdeu alguma aula, vai lá, tem os vídeos anteriores, assista, comente, participe, e assim nós vamos caminhando no reino de Deus, fazendo o trabalho que Deus tem chamado a cada um para fazer. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser.